No próximo bloco tem mais respostas para vocês. Vão enviando a pergunta para o nosso WhatsApp e a gente volta já. E por enquanto, muitas respostas para vocês de casa aqui com a advogada Roseli Bresciani. Na nossa tela já uma pergunta, doutora. Bom dia para todos, sou de Foz do Iguaçu, meu nome é José. Aplausos aí, Marcelinho, que ele se identificou, falou que é de Foz. Ah, obrigada. Marcelinho dormiu nas palhas secas lá, doutor. Ele diz o seguinte: estou preocupado com o meu pai, que está vendendo os bens sem nossa autorização, minha e dos meus irmãos, que somos herdeiros. O que faço para impedir meu pai de gastar todos os nossos bens? O pai dele pode vender esses bens, doutora, atendendo aí ao José. José, obrigada pela pergunta e pela participação. Ah, sim. Um grande abraço aí para Foz do Iguaçu, né? Que está sempre participando aí com a gente. Obrigada. Então, José, veja bem. Se o seu pai estiver, assim, vamos dizer, senil, pode ser constatado através de psiquiatras que ele não está mais em condições de gerir os negócios, né? Porque tem pessoas que, de repente, com o passar dos anos, vão perdendo a capacidade de gerir os negócios. Às vezes, começa até com uma doença e elas começam até a doar os bens. Existem casos, eu conheço, inclusive, de uma pessoa que ela dava os bens para quem aparecesse. Por quê? Porque ela estava iniciando um processo, não me lembro se era Alzheimer ou o que era, mas enfim. No começo, antes de constatar a doença, os filhos verificaram essa situação. Se for o que acontece com seu pai, é claro que você pode daí entrar com uma ação para interditá-lo, né? E nesse caso, vocês passarão, você e seus irmãos, a administrar os bens. Agora, se o seu pai for uma pessoa saudável, sem problemas, mesmo se ele tem 80 anos, mas a capacidade dele de decisão continua inalterada, nesse caso, se ele quiser vender tudo e não deixar nada para vocês, infelizmente, ele pode. Tá? Porque enquanto eu estou vivo, eu posso fazer o que eu quiser dos meus bens. Então, veja em que situação cabe aí para você. Se ele está doente, vamos entrar com uma ação para, de repente, impedi-lo. Se não, infelizmente, ele pode fazer o que quiser dos bens. E José fala os nossos bens. Na verdade, assim, os bens são dele, né, Sim. José? E se ele quiser usar, gastar, doar, vender, enquanto ele está vivo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas atente-se ao fato dessa questão que a doutora falou, né? Se está fazendo coisas aí que não cabem dentro de uma normalidade, busquem essa ajuda aí para então interditá-lo, porque se ele não estiver fazendo de forma sã, em sã consciência, aí realmente Daí é tem possível pessoas que fazer se aproveitam, né, Elis? Sem dúvida. Né? Nós vemos hoje tantos casos aí de idosos que são vítimas de golpes, de tanta coisa, então tem que cuidar, assim, dos pais, mas sabendo que o bem é dele. Vamos lá. Bom dia. Eu moro no terreno da minha mãe, nos fundos, há 12 anos. Meu pai já é falecido. Agora ela quer que eu saia do terreno para ela fazer uma casa melhor para ela. E eu não tenho para onde ir. O que é que eu faço? Somos em 4 irmãos. Eu sou a mais velha. O outro já é casado e tem mais 2 irmãs que moram com a minha mãe. Todos maiores. O que dá para dizer para essa nossa amiga ou amigo, já está há 12 anos no terreno da mãe, é aquela coisa, né, doutora? O terreno é dela, se ela quer construir, mas ela diz o pai falecido. Talvez não tenha feito inventário desse pai sobre esse terreno que ela mora, que é da mãe. Digamos que não tenha feito inventário, ela tem algum direito? Vocês viram que beleza de ter a Elisa aqui, ela raciocina até antes de mim na resposta, viu? Que parceria boa que nós temos aqui. Realmente, você está certa. Se eles ainda não fizeram inventário da parte do pai, então parte desse imóvel vai ser sua. Uma parte pequena, por quê? Porque 50% é da sua mãe, 50% será dividido entre você e seus irmãos. Mas isso, infelizmente, não lhe dá direito a permanecer no imóvel. Então, o que acontece? Ela pode até te notificar para que você desocupe o imóvel. Normalmente, né, mãe não faz isso, não tem coragem, né? Mas, vamos dizer assim, a sua situação é como se você estivesse recebendo um favor. Ela não está obrigada a manter você no imóvel. Tá? Então, se ela pedir para você desocupar, infelizmente, você vai ter que desocupar. Agora, se vocês não fizerem inventário do seu pai, seria correto que você recebesse pelo menos a sua parte, a parte que você tem direito, e que seria
né, de 50% do seu pai dividido entre você e os seus demais irmãos. Tá? Então, a situação, se você ficou todo esse tempo sem pagar aluguel, não te dá o direito de repente, tomar a posse do bem. Tá? Porque assim a gente vê a dificuldade, mas não vê também o benefício, né? Ficou muitos anos. O benefício foi seu, no caso. Né? O benefício foi dela de ter morado 12 anos sem estar pagando aluguel. Mas ver sobre a construção do imóvel, se ela de repente paga, se foi você que construiu essa casa. Né? Nesse caso, para você sair, a pessoa teria que estar te pagando também. Ah, eu construí e gastei 50 mil reais. Então, para eu sair, eu quero receber o que eu investi. E, para isso, sempre tem que ter comprovantes, tá bom? Acho que ficou claro. Certo, acho que sim. Bom, qualquer coisa, vocês vão enviando mais perguntas, mais dúvidas e a gente vai atendendo aqui na medida do possível, porque toda terça-feira a nossa querida advogada Roseli Bresciani está aqui prestando esse serviço muito importante para todos que nos acompanham. Doutora, sempre imensa gratidão por tê-la aqui. Nossa, passa tão rápido, eu nem vejo. Boa, né? Muito bom. Mas posso passar a rede social? Deve. Então tá bom. Para você que de repente quer mandar uma pergunta, você pode mandar por advogada Roseli com Z Bresciani, tá? E você manda a sua questão, a gente responde lá ou traz aqui no programa para que todos, né, aprendam, as pessoas que estão com a mesma situação. Recebam essa orientação. Obrigada, doutora. Você aí de casa continua com a gente, porque está chegando o Jornal Tarobá, primeira edição. Até amanhã.